Oi, gente! Oi, Cedric! Mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando e hoje fica um convite para a gente falar um pouquinho de uma das maiores lendas vivas da ginástica mundial. A pauta é Oksana Chusovitina, não é isso, Cedric? Oi, Ícaro, oi pessoal, sejam todos bem-vindos. E é isso mesmo, Oksana Chusovitina é uma lenda viva, né? E bota viva nisso. Uma carreira que atravessa mais de 3 décadas, ela desafiou as convenções do esporte e tornou-se um exemplo de perseverança, paixão e também de superação. Então, bora pro episódio, roda a vinheta, vamos lá! Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Então vamos lá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez, 49ª edição do Gym Podcast Brasil. Estou muito feliz em receber todo mundo aqui e hoje o papo vai ser, assim, muito legal. Eu estou muito animado para esse episódio porque eu, particularmente, sou muito fã da Chusovitina. E eu acho que, assim, realmente, ela é uma lenda, assim, não tem outra palavra, assim, não ser lenda ou extraordinária para descrever Oksana Chusovitina, né? Eu acho que eu vou falar isso o episódio inteiro, porque realmente é o que eu sinto por ela. E, gente, esse episódio deu muito trabalho, viu? Muito mesmo. Então, vocês já podem aí cair de curtida, né? E quem estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, caso não esteja inscrito, né? Dá um joinha aqui no vídeo, comenta aí, ó, no episódio o que você acha da Chusovitina, né? Se você estiver pelo Spotify, se inscreve aí no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente, ajuda a gente a crescer, por favor. E isso é muito importante pra gente, né? Os likes de vocês, né? É, E assim a gente caminha juntos, né? Mas chega de ladainha, né, Cedric? Você puxa o papo aí? Puxa, Ícaro, eu vou começar pelo começo, né? Pelo começo da história dela. Bom, a Oksana ela nasceu em 19 de junho de 1975, em Bukhara, que era então parte da União Soviética. Ela iniciou sua trajetória na ginástica aos 7 anos de idade e em 1988 ela conquistou seu primeiro título, que foi no individual geral juvenil do Campeonato Soviético, destacando-se como uma promessa do esporte. A estreia internacional ela aconteceu em 1989 e em 1991 ela já competia no Campeonato Mundial, representando, né, a União Soviética. De 91 para cá foi muita história, afinal ela tem 43 anos de ginástica. 43 anos, pessoal. Vocês têm noção do quanto que ela se dedica ao esporte? Eu duvido muito que algum dia alguma atleta vai conseguir superar 43 anos em atividade, seja em qualquer esporte, né? Que a gente está falando da ginástica, mas em qualquer esporte. Pode ser que somando o trabalho de treinador, árbitro ou outras carreiras suscetíveis, isso possa acontecer, mas ela é ginasta há 43 anos. É muita coisa. Bom, eu vou contar aqui também uma parte da história dela que poucas pessoas sabem. E eu sei porque eu encontrei com ela pessoalmente, num evento no Rio de Janeiro. A gente chegou até a almoçar juntos e foi ela que me contou. Quando ela foi fazer o teste dela para entrar na ginástica, né? Obviamente para o teste feminino, no ginásio que ela fez, eu não lembro agora se era um ginásio já de treinamento, era algum clube, mas enfim, ela não foi aceita, ela foi rejeitada pela treinadora que era a técnica do feminino, e o treinador do masculino achou ela muito interessante, achou que ela tinha jeito, que ela tinha talento. E aí ele pegou a Xusovitina para treinar, vocês acreditam? Ela treinou com os meninos. Parece que ela, eu não, agora sim, na minha memória, acho que foi uns 2 anos que ela treinou com os meninos. Aí depois disso, o treinador que tinha rejeitado ela no teste pro feminino pegou ela de volta, assim, né? Mas no caso, se esse treinador do masculino não tivesse visto um talento dela ali na época que ela fez o teste, né?
para treinar com as meninas, provavelmente a gente nem teria Oksana hoje, né? Foi um treinador responsável pelo masculino que deu o início na carreira dela junto com os meninos. Legal, né? Porra, Cedric. Ai, falei palavrão. Mas eu não vou regravar esse áudio, não, porque eu tô gravando ele pela terceira vez. Me desculpem, gente. Não me cancelem por isso. Mas. Poxa, Cedric. Cara, almoçar com a Xana Chusovitina. Olha a oportunidade que você teve, velho. É meu sonho. Eu já vi a Chusovitina competindo 3 vezes. Eu vi ela em 2016, eu vi ela em 2022 e eu não lembro, não tô lembrando onde eu vi ela pela terceira vez. Mas eu já vi ela 3 vezes e assim. Ah, dá vontade de lamber o chão pra ela passar. E é bizarro, cara. 43 anos de ginástica, assim. Eu duvido que alguém consegue bater essa marca algum dia, né? Se bem que Jade Barbosa é com você, viu? Quem sabe Jade, depois de ser mamãe, aí ela não volta mesmo e fica até os 50 também. Mas outra curiosidade, gente, é que a Chuso, ao longo da carreira dela, ela teve a singularidade de representar 3 países em competições internacionais, né? Primeiro a União Soviética, como adulta, entre 89 e 91, né? Que foi quando ela iniciou a carreira internacional e aconteceu essa historinha que o Cedric contou aí pra gente agora. E ela conseguiu medalhas importantes, assim, né? Os Jogos da Boa Vontade, Mundial, Jogos Olímpicos. Foi bem legal. Depois disso, né? Depois que a União Soviética acabou, o território que ela vivia, né, a terra natal dela, digamos assim, se tornou o Uzbequistão. Ela competiu pelo Uzbequistão até 2006. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, gente, ela nasceu, quando ela nasceu, o território que ela morava, a cidade que ela nasceu, né, pertencia à União Soviética, por isso ela nasceu soviética. Mas esse território foi desmembrado, né, ali no final da Guerra Fria. Aí vamos lá estudar a história para a gente entender um pouquinho disso. E acabou com essa fragmentação, esse território foi chamado de Uzbequistão. Por isso, ela é uma ginasta uzbeque, mas ela nasceu na União Soviética, né, nesse território que hoje é o Uzbequistão, né? Mas só que em 2002, né, ainda que ela competiu pelo Uzbequistão até 2006, em 2002 ela mudou para a Alemanha, ainda competindo pelo Uzbequistão, né, de novo, para tratar uma leucemia do seu filho, o Alisher. Daqui a pouco a gente fala disso, né, um pouquinho melhor. E só em 2007 que ela realmente veio competir pela Alemanha, né? Ela se naturalizou para a Alemanha em 2006 e em 2007 começou a competir pela Alemanha e foi até 2012, né? E em 2013 ela voltou para o Uzbequistão e está lá feliz com o filho dela. Bom, Ícaro, e eu acho legal a gente traçar um paralelo aqui para lembrar o quanto a força de uma mãe cruza fronteiras, né? E isso literalmente falando, né? Em 2002, o filho dela foi diagnosticado com leucemia e aí, sem recursos adequados no Uzbequistão, né, que tinha toda aquela questão do pós-União Soviética, pós-Guerra Fria, o país estava muito pobre, ela precisou levar toda a família para a Alemanha, né, em busca de um tratamento adequado para o filho dela. E é importante que as pessoas saibam que ela estava naquele, entre aspas, assim, aposentada, e ela já tinha desistido da elite após os Jogos Olímpicos de Sydney, né, em 2000. Mas ela retomou as competições para arcar com os custos médicos do tratamento do filho dela, demonstrando assim uma força e uma determinação admirável, né? E felizmente, né, o Alisher, que é o filho dela, se recuperou e hoje mora, né, vive na Alemanha, atuando como professor e treinador de basquete. Nem para ser de ginástica, né? Podia ser de ginástica, ia ser melhor. Agora imagina, Cedric, você ser treinado pelo filho da Chusovitina. Que legal. Aliás, imagina se ele, em vez do basquete, ele vai pra ginástica e ele treina a própria mãe. Que loucura. Mas muito legal essa história, né? Mas enfim, agora a gente vai falar um pouquinho das conquistas da Chuso, né? Primeiro, em Jogos Olímpicos. Ela participou de 8 edições dos Jogos Olímpicos, assim. Isso é bizarro, bizarro. E ela conquistou 2 medalhas, né? Ouro por equipe, lá em Barcelona, em 1992, com a equipe unificada, que era meio que uma espécie de fragmento da União Soviética. Eu vou explicar isso um pouquinho, porque também quando eu fui falar a cronologia dela, né? Meio que eu pulei 92, né? Eu falei até 91, depois ela vai para o Uzbequistão direto. Mas
como eu posso explicar, né? A União Soviética ela acabou em 91, né? Mas os atletas que estavam classificados para os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 tinham que competir, né? Daí o Comitê Internacional da época, ele entendeu que a melhor escolha seria manter as equipes soviéticas que já estavam compostas e classificadas e dar a esses atletas uma bandeira neutra. E deram para eles a bandeira olímpica, né? Para que eles pudessem representar sem que eles fossem repatriados naquele momento, né? Depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona, isso foi unânime, todos foram repatriados, mas até ali isso não aconteceu, porque imagina só, né? Existiam muitas equipes de países novos que acabaram de surgir, assim, basicamente imediatamente naquele momento, né? E aí seria muito injusto, né? Declinar com essas equipes, né? E colocar um ginasta do Uzbequistão, um outro lá do Cazaquistão, né? E acabar dissolvendo um trabalho que já existia ali, né? Então eu concordo, hoje eu concordo com essa matemática, né? E enfim. Deu tudo certo naquele momento ali, ela competiu Barcelona 92, foi medalha de ouro por equipes, e 16 anos se passaram, aí ela já estava na terceira nação dela já, que era a Alemanha, né, e nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, ela foi medalha de prata no salto, né, num pódio que a gente teve ali, por exemplo, a Fei Cheng, grande favorita na medalha de bronze, e também a Hong Eun-jong, a norte-coreana na medalha de ouro, né? E uma prova que teve Jade Barbosa. Tô sentindo coincidências aqui, ó. Eu me lembro bem dessa prova, né? Eu me lembro como se ela fosse ontem. Não, Ícaro, eu lembro demais dessa final. Tipo, a Chuzo já tinha, né, colocado o nome dela no código ali, fazendo a reversão mortal esticado com pirueta e meia. A gente sabia que ela tinha esse salto, que esse salto é um dos mais difíceis até hoje, né, do código de pontuação, mas acho que ninguém esperava que ela ia fazer aquele Tsukahara com dupla pirueta, né, que era um salto que ela nunca tinha feito, assim, ela já tinha feito pirueta e meia, e foi muito doido, porque, tipo assim, era uma idade e um salto tão difícil e um auge que eu acho que ninguém esperava, assim, né, e no salto, assim, é uma final que, se a ginasta fizer um salto difícil e conseguir parar em pé com uma execução minimamente razoável, ela já tem ali umas condições de medalhas, né? Então, tipo assim, ela saltou a pirueta e meia de frente e saltou a dupla, né? O Carrara com dupla de costas e, tipo, aquilo foi muito, muito legal, sabe? Nossa, eu acho que aquilo foi algo, assim, surpreendente para todo mundo, aquele auge, assim, né, da Xuzovitina, que as pessoas às vezes até pensavam que tinham passado, mas ali naquele momento, treinando com a Alemanha e tal, trouxe essa evolução e essa força que foi, né, que rendeu para ela a medalha olímpica. Isso foi demais, foi sensacional para mim. Mas enfim, já nos campeonatos mundiais, né, ela conquistou 11 medalhas, sendo 3 ouros, 4 pratas e 4 bronzes. Ela tem medalhas pelos 3 países que ela competiu, inclusive. Aliás, ela tem um ouro, ela teve 2 ouros em 91 no solo e por equipes. Depois disso, as outras medalhas são todas de salto. Ah, e uma curiosidade, Zovetina ela é recordista em medalhas individuais em um único aparelho nos campeonatos mundiais, com 9 medalhas no salto. Maior que a Simone Biles. Ela é demais, ela é demais. Biles. Biles tá 3 medalhas atrás da Chusovitina. No solo, né? No solo, que a Biles ganhou 6 solos mundiais. E no individual geral também, né? Mas enfim, né? Vamos falar do que interessa, Chusovitina. Nos Jogos Asiáticos, ela também deixou, tipo assim, uma marca muito forte, né? Ela acumula 8 medalhas, incluindo 2 de ouro, né? Conquistadas em 2002. Mesmo aos 48 anos, ela continuava competitiva e, como demonstrado em 2023, quando ficou em quarto lugar no salto, apenas um décimo atrás da medalhista de bronze. Fodona a gata, né? Agora, em Copas do Mundo, a gente não arriscou apurar essa informação, porque são tantas, gente, mas tantas, que a gente poderia facilmente passar uma informação errada, né? Então, vamos estudar juntos? Nós todos juntos? Vamos dar na mão? 1, 2, 3? E eu fico devendo essa, mas a gente estuda aí, e quem sabe numa próxima edição do podcast a gente fala isso com mais precisão, né? Mas mesmo assim, a gata teve muito sucesso, assim, nas etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística.
E até hoje, assim, inclusive, em 2025, né, ela tem sucesso, né? Não é novidade, né? Ela acabou de comemorar o seu 50º aniversário. A Oksana Chusovitina fez 50 anos, né? E o presente dela foi, né? O presente de aniversário dela foi a medalha de prata, claro, no salto, na etapa de Tashkent, que fica lá no Uzbequistão, né? O país dela, né? Competindo em casa, ela conseguiu demonstrar, assim, mais uma vez a longevidade, o esporte são compatíveis, né? E conquistou aí essa medalha de prata no salto em casa. Gente, socorro, ela é foda demais. E assim, falando da Chusovitina, a gente não pode deixar de falar dos elementos dela, né? Eu já dei um spoilerzinho aí, né? Mais cedo, mas ela é tão incrível que ela possui 5 elementos com seu nome no código de pontuação da ginástica artística, incluindo o Tsukahara esticado, né? Que é um duplo mortal esticado com pirueta de valor H. A gente ama esse elemento, né? Ele é tão difícil que mesmo sendo homologado em 91, até hoje ele tem destaque nas melhores séries de solo da atualidade, né? A Rebeca mesmo foi campeã olímpica de solo em Paris com o Chusovitina na segunda passada. Isso é incrível, né? Nossa, e eu já tinha falado também, né, do salto, que ela faz a reversão com pirueta e meia, e tem também uma largada na barra, que é um troco completo saltado com pirueta. A Daiane dos Santos fazia esse elemento na série de barra dela. Quem tiver curiosidade, vê aí uma série de barras da Daiane. Ela fazia o troco saltado com pirueta, acho que ligado diretamente para um Kachev, se eu não me engano. E esse elemento vale D, e é um elemento de barras assimétricas. Muito legal. A Chusovitina, enfim, é histórica, não tem jeito. E claro, né, ela é especialista de salto, mas até hoje ela faz os outros aparelhos, né? Lógico que com pouquíssima dificuldade, mas faz, assim. Agora no individual mesmo, ela se aposentou lá em 2013, quando ela retornou para o Uzbequistão, né? Quando ela saiu da Alemanha. E tá aí a nossa tia Chuso, contando medalhas, conquistas, elementos e ainda dezenas e dezenas de menções honrosas, né? De reconhecimento pela FIG, pelo COB, e pelo monte de gente aí. Doida, né, Cedric? Cara, demais. Eu acho que a longevidade da Chuso no esporte é a sua maior medalha, assim, a sua maior conquista, sem dúvidas. Assim, numa modalidade onde a maioria das atletas se aposenta na casa, né, dos 20 anos, né, entre 20 e 30 anos, ela competiu em alto nível, né, ela compete ainda em alto nível com 50, né? São 43 anos de atleta, poxa vida. Quem mais no esporte tem uma carreira assim? Eu não consigo lembrar de alguém que sabe, que ficou tanto tempo assim se dedicando como atleta a um esporte. A carreira dela, assim, é um testemunho de dedicação, resiliência e de muito amor e paixão pela ginástica artística. E eu repito, assim, o seu legado a deixa como uma das maiores atletas da história do esporte. Cara, demais. Eu acho que a longevidade da Chuso no esporte é a sua maior medalha, assim, a sua maior conquista, sem dúvidas. Assim, numa modalidade onde a maioria das atletas se aposenta na casa, né, dos 20 anos, né, entre 20 e 30 anos, ela competiu em alto nível, né, ela compete ainda em alto nível com 50, né? São 43 anos de atleta, poxa vida. Quem mais no esporte tem uma carreira assim? Eu não consigo lembrar de alguém que sabe, que ficou tanto tempo assim se dedicando como atleta a um esporte. A carreira dela, assim, é um testemunho de dedicação, resiliência e de muito amor e paixão pela ginástica artística. E eu repito, assim, o seu legado a deixa como uma das maiores atletas da história do esporte. Assim, né? Eu acho que num mundo onde os limites eles são constantemente desafiados, né? A Chusovitina ela permanece como um símbolo mesmo, assim, de que
Acho que com paixão e determinação e força e com propósito acima de tudo, né, é possível alcançar o extraordinário. Eu não tenho outra palavra para Oksana Chusovitina a não ser essa. Extraordinária. Ela é extraordinária. Ela é uma lenda, sim. E eu não tenho nada a dizer assim. Eu venero Oksana Chusovitina. Que orgulho de poder assistir essa mulher competir até hoje, né? Agora, vocês, seguidores, ouvintes, fãs da Chus, o que vocês acham dela? Comenta aqui, ó, no nosso, né, se você estiver no YouTube ou no Spotify, comenta aqui embaixo, diz pra gente. E tem mais, tem participação popular. Dessa vez a gente deixou pouco tempo pro pessoal dar suas opiniões e fazer suas considerações, né, sobre o Oksana Chusovitina, então a gente teve poucas participações, e uma delas é muito especial. Já vou falar qual é de cara, vai ser a primeira, é a do Vini, o nosso ADM do grupo do WhatsApp. Beijo, Vini. Acho que é a primeira vez que o Vini participa do podcast. Espero que ele venha mais vezes aqui pra gente discutir mais. Mas Vini, ele, né, além de ser ADM do grupo do WhatsApp também, ele trabalha muito com a gente ali pra gente impulsionar as notícias que a gente leva para vocês no Instagram, no site. Então, Vini é peça fundamental desse time e tô feliz que o Vini resolveu vir aqui hoje. E aí o segundo depoimento também, gente, tá muito emocionante. Não sei por que eu tô dando spoiler do depoimento, né? Vamos ouvir esse negócio logo. Olá, sou o Vinícius, de São Paulo, capital, também conhecido como um dos ADMs do grupo Gym for Fun. E eu gosto muito da Chusovitina pela adaptação que ela fez durante esses ciclos olímpicos, né? Não é à toa que ela conseguiu se qualificar 8 vezes para os Jogos. E pela versatilidade dela em outros aparelhos também, não só no salto. Tanto que ela conseguiu homologar elementos em 3 aparelhos diferentes, né? Salto, solo e as barras assimétricas, apesar dela detestar fazer, né? Então, e eu gosto dessa versatilidade dela durante esses ciclos olímpicos que exigem cada vez mais do atleta, né? E ela nunca desistiu. Olá, boa tarde. Meu nome é Thalita. Eu falo da cidade de São Bernardo do Campo, do estado de São Paulo. Tenho muita admiração pela Oksana. Desde muito pequena, comecei a acompanhar a ginástica artística e ela sempre foi uma das lendas da ginástica, né? Então, assim, primeiramente, eu gostaria de parabenizar ela por toda a dedicação e saúde dentro do esporte, porque sabemos que não é fácil. E eu, como mãe de uma ginasta, acompanho todo esse desenrolar desse esporte por perto. A minha admiração total é pela forma que ela lidou com a gestação e a readaptação dela após o parto, porque sabemos que no nosso corpo, por si só, muda tudo, né? Imagina voltando de uma gestação e já pegando ali o embalo da ginástica. Outro ponto também é parabenizar ela pela coragem e garra em trocar de país, se naturalizar em outro, para assim conseguir o tratamento para o filho. Ela realmente é uma total guerreira, um exemplo para todas as gerações de ginastas. Um beijo. Obrigado, Thalita. Obrigado, ADM. ADM tem que voltar mais vezes, hein, Vinícius? A casa é nossa. Seja sempre bem-vindo. E é isso aí, né? Chegamos ao final da 49ª edição do Gym Podcast Brasil, né, Cedric? É isso, Ícaro. Agora eu quero agradecer a todo mundo que participou e que esteve com a gente até aqui e convidar vocês para nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Spotify, no YouTube. Basta pesquisar pelo Gym Blog Brasil e pelo Gym Podcast Brasil que estaremos lá. Vocês vão nos encontrar. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchauzinho! Gym Podcast Brazil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil.